os usos da forma passiva em japonês que não são exatamente os mesmos em português, ainda que tenha uma grande área de coincidência entre as duas línguas. Essa aqui é igual ao português, né? Pessoa 1 foi objeto de alguma coisa pela pessoa 2, né? Pessoa 1, e essa estrutura em japonês é pessoa 1, wa, pessoa 2, ni, verbo, né? Aqui a gente tem um exemplo, então, com haha, minha mãe, né? Watashi wa haha ni kaimono o tanomaremashita. E já é um exemplo que meio que é difícil de traduzir em português, mantendo a passiva. Tanomaremashita é fui solicitado. E aí é kaimono o tanomaremashita, né? Fui solicitado compras pela minha mãe. Isso não é português, né? Então a gente tem que traduzir por minha mãe me pediu para fazer compras, ou então alguma estrutura que passe essa ideia de então que eu fui objeto de um pedido feito pela minha mãe de que eu fizesse compras, né? Isso não traduz como passiva em português, mas em japonês é perfeitamente possível. Aqui a gente tem mais um exemplo com a mesma estrutura. Watashi wa inu ni kamaremashita. O verbo é kamimasu, significa morder. Kamaremashita, fui mordido, né? Eu fui mordido pelo cachorro. Watashi wa inu ni kamaremashita. Aqui a gente tem um exemplo usando niyotte. Niyotte é um jeito mais formal de se designar o agente da passiva. Em geral, se usa por escrito, mas pode ser usado na linguagem oral também. Então, Genji Monogatari wa Murasaki Shikibu ni yotte kakaremashita. O livro Genji Monogatari foi escrito por Murasaki Shikibu, né? O primeiro romance da história da humanidade foi escrito por uma mulher, Murasaki Shikibu. E aí, em vez de usar o ni, o autor escreveu niyotte para dar destaque a Murasaki Shikibu, e essa é uma estrutura mais formal e mais usada na forma escrita, né? Então, Genji Monogatari wa Murasaki Shikibu ni yotte kakaremashita. A obra Genji Monogatari foi escrita por Murasaki Shikibu. E aqui a gente tem exemplos de coisas que foram feitas, né? Biru wa mugi kara tsukuraremasu. A cerveja é feita de trigo. Então, é o material de que a matéria-prima de que é feita a cerveja, né? Então, em vez de usar ni, se usa kara. É feita a partir do trigo, né? A cerveja. Biru wa mugi kara tsukuraremasu. Aqui, mais um exemplo também sobre o material, não é a matéria-prima, né? O material de que uma coisa é feita. Mukashi Nihon no ie wa ki de tsukuraremashita. As casas antigamente eram feitas de madeira no Japão. É o material de que é feita uma coisa, né? Enquanto que a outra é a partir do qual é feita uma coisa, né? No caso da cerveja. Aí é por isso que é kara.